Olá, pessoal. Eu sou o professor Isidro Filho, de Matemática, da Escola Municipal Rosa da Fonseca, que fica na oitava série. Estou aqui para falar do material de Carioca 2, da semana que inicia em 3 de novembro. A aula de hoje vai tratar de equação do segundo grau. E eu digo a vocês que a equação do segundo grau é um dos assuntos mais importantes do nono ano. Mas ele também tem continuidade em 2021, no ensino médio, e você estará lá. Então, quero que você comece reconhecendo uma equação do segundo grau. A equação do segundo grau, a variável, no caso, variável x, a letra que a gente vai escolher para predominar aqui na equação do segundo grau. A variável x, a letra x, tem que ter ao quadrado, tem que ter esse expoente 2, para poder ser caracterizada uma equação do segundo grau. Esse expoente 2 tem que ser o maior expoente de cada termo que aparece na equação. E tem que ter um igual a zero. Então fica ax2 mais bx mais c igual a zero. Sendo que a, b e c são números, não são letras, tá? Aqui como letras, representado como letras, eles podem assumir quaisquer valores reais, quaisquer números reais, com exceção do a, que não pode ser zero. Porque se o a for zero, eu teria 0 vezes x ao quadrado, 0 vezes x ao quadrado dá zero, e aí o x ao quadrado some, e a equação deixa de ser do segundo grau. Tá? Escrevendo o que eu acabei de falar, imagina se o a fosse zero. Eu teria 0 vezes x ao quadrado. Continuaria o resto. E 0 vezes x ao quadrado daria zero. Eu não teria mais esse termo todo. A equação seria só bx mais c igual a zero. E cadê o x ao quadrado? Está vendo? A equação deixa de ser do segundo grau. As letras a, b e c são chamadas de coeficientes. E como junto do a tem o x ao quadrado, tem a variável x, junto do b tem a variável x, esses dois coeficientes não recebem nenhum nome especiais, mas o c, que não tem a variável x, o valor desse termo não depende do x. Se não depende, é independente. Então, é termo independente. Tá? A, b e c são coeficientes e o c recebe um nome especial de termo independente. Vamos a alguns exemplos e já encontrando os valores dos coeficientes, lá embaixo, x ao quadrado mais 2x menos 7. Olha, qual é o número que está na frente do x ao quadrado? Aqui tem um 1 invisível. Então, o valor do a é 1. Qual o número que está na frente do x? É o mais 2. Então, o valor do b é o 2. E qual o número que não tem o x? É o termo independente. É o menos 7. Então, c é o menos 7. Tá? Achamos os coeficientes a, b e c. Quando a, b e c são diferentes de zero, a gente diz que a equação é completa. A equação vai ter os três termos. Assim, ela é completa. Bom, vou pular aqui e vamos à terceira linha. 3x ao quadrado igual a zero. Quem está na frente do x ao quadrado sempre é o a. Então, a vale 3. Mas cadê o termo aqui que tem o x sozinho, sem estar ao quadrado? Não tem. Então, é o b. Ele vale 0. E cadê o termo independente? Também não tem. Então, é o c, que vale 0. Essa equação só tem um termo. Essa equação é chamada de incompleta. Olha a outra linha. O valor do a é 7, na frente do x ao quadrado. Aqui a igual a 7. O valor do b é menos 49, porque está na frente do x. Então, b é menos 49. Cadê o termo independente? Eu não tenho. Então, ele é c, que vale 0. Na última linha, o a vale menos 16. Observe que o a nunca pode ser 0, tá? Então, o a vale menos 16. O b é o termo que teria o x. Está faltando ele aqui, não está? Então, o b vale 0. Se não tem ele, ele é 0. E o c é o termo independente, vale 25. Não preciso desse mais, tá? Só o 25 já basta. Então, agora, eu também quero destacar para vocês que quando eu tenho b igual a 0, ou c igual a 0, ou os dois, b e c iguais a 0, a equação é chamada de incompleta. Observe que eu não tenho os três termos. Nessa só tem 3x ao quadrado, só um termo, antes do igual. Aqui, antes do igual, só tem dois termos. E na última linha também, só tenho dois termos. Equações incompletas. Vamos exercitar um pouquinho? São equações do segundo grau. Por que a letra é a equação do segundo grau? Porque tem x ao quadrado e é o maior dos expoentes. Por que a letra B é uma equação do segundo grau? Porque tem x ao quadrado, você pode falar, professor, mas não está começando com ele. Só está desarrumada a equação. Você pode arrumar essa equação assim, ó, menos x ao quadrado, trazendo o menos x ao quadrado para o início.
mais 3x igual a zero. Essa é incompleta, lá, 2 termos somente, mas é uma equação do segundo grau. A letra A era completa, lá, os 3 termos. A letra C, você pode também falar, professor, a letra C não parece ser uma equação do segundo grau. Vamos desenvolvê-la aqui embaixo? Distribui o x. X vezes x, x ao quadrado. X vezes o mais 5, mais 5x. Agora distribua o menos 2. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes 5, menos 10. Isso é igual a zero para terminar a linha. Dá uma arrumada nesses dois termos. Nós teremos x ao quadrado mais 3x, porque 5x menos 2x dá 3x. Menos 10 igual a zero. Não é uma equação de segundo grau, só estava disfarçada ali, tá? Às vezes é necessário a gente fazer alguns cálculos para perceber se é ou não uma equação de segundo grau. No exemplo D, também é uma equação de segundo grau. Só não está escrito em x, está escrito em outra variável, em outra letra, o y, por exemplo. Porque uma equação de segundo grau não é só aquela que tem x, pode ter qualquer letra, qualquer variável. O que precisa ter é o termo x ao quadrado e ele ser o de maior grau, e o 2 como maior expoente. Agora eu dei contra-exemplos, aquilo que não serve como exemplo. Tá? Então, não são equações do segundo grau. A letra A, porque eu tenho x ao cubo sendo o maior dos expoentes. Essa é do terceiro grau, não é do segundo grau. A letra B, eu não tenho segundo grau, tudo é o grau 1, invisível. Essa é do primeiro grau. E a letra C, se eu passar o x ao quadrado para o outro lado, para ficar igual a zero, eu terei x ao quadrado, passa esse x ao quadrado para o outro lado, troca de lado, troca de sinal. Menos x ao quadrado, continuo escrevendo o que já estava ali, ó, mais x, menos 12, e se não ficou ninguém aqui, ficou zero. Olha, o x ao quadrado com menos x ao quadrado eu posso cortar. Isso virou zero. A equação, então, fica x menos 12 igual a zero. Está vendo? É uma equação do primeiro grau. Bom, vamos encontrar os coeficientes nessa para treinar mais um pouquinho. Eu quero o valor do A, e o A está na frente do x ao quadrado sempre. Então, lembrando, eu vou até repetir aqui para vocês. Ó, a equação é ax ao quadrado. Essa é a cara da equação, né? O A sempre na frente do x ao quadrado. Mais bx, ó, o B sempre na frente do x. Mais C, é o termo independente, igual a zero. Então, quem está na frente do x ao quadrado eu chamo de A. E aqui, no caso, na equação, não tem ninguém, né? Tem sim um invisível. Quando não tem ninguém, é o 1 que está ali invisível, tá? Então, o A vale 1. E o B, mais uma vez também, ó. Cadê na frente do x? Quem está aqui, ó? É o 1 invisível. Então, B vale 1. E o C é o termo independente, aquele que não tem o x, ó. É o menos 12. No exemplo B, perceba que a equação está desarrumada. Eu vou primeiro arrumá-la porque eu acho que fica mais fácil de nós encontrarmos os coeficientes. Então, ela começa sempre com x ao quadrado, né? Então, menos x ao quadrado, porque o sinal acompanha. Mais 3x, porque existe um mais aqui invisível na frente do 3, né? Menos 4 igual a zero. Pronto. Arrumada, fica mais fácil de achar o ABC, os coeficientes. O A vale menos 1, porque tem um aqui invisível. O B vale 3, e o C, menos 4. Agora eu faço o contrário. Eu lhe dou os coeficientes e quero que você escreva a equação. Então, usando aqui em cima, ax2 mais bx mais c, eu vou ter o ax2, então fica 3x2, porque o A vale 3. Mais bx, então é mais 5x. Mais c, então é menos 1, porque o c é negativo, né? Igual a zero. Olha lá, escrevi a equação. Experimente encontrar os coeficientes. Vê se você não vai achar exatamente o que foi dado aqui em cima. No segundo exemplo aqui, eu tenho 1 meio de x ao quadrado. Eu posso escrever assim, ó, 1 meio de x ao quadrado. O b é zero. Se ele é zero, não aparece, lembra? Eu posso até escrever assim, ó, mais 0x, porque está na frente, né? E o c é 2, mais 2, igual a zero. Mas não é comum deixar esse 0x. Então, eu vou reescrever essa equação. Aproveitar para trazer esse x ao quadrado para junto desse 1. Então, fica 1x ao quadrado sobre 2. E o 1 eu não preciso escrever. O 0x ele some, porque 0 vezes x dá 0. Mais 2 igual a zero. Está aqui a equação escrita, tá? De maneira mais arrumada, o mais perfeito possível, tá bom? Poderia fazer um MMC para reescrever de outra forma, mas é desnecessário.
E o terceiro e último exemplo, o A é menos 1, então fica menos 1x ao quadrado. O B é 7, mais 7x. E o C é 0. Eu nem preciso escrever mais 0, né? Fica assim no final. Bom, perceba que nesses três últimos eu fiz o contrário. Em vez de lhe dar a equação para você extrair os coeficientes, eu lhe dei os coeficientes para você escrever a equação. Vamos à próxima página, que ela é de extrema importância, porque ela vai nos ensinar a resolver uma equação incompleta e verificar se um número é ou não raiz de uma equação. O que significa um número ser raiz da equação? A gente costuma dizer que esse número satisfaz a equação. Esse número torna a equação uma igualdade verdadeira. Eu vou substituir, como termina com zero, eu vou trocar o x pelos números e no final vai ter que dar uma igualdade verdadeira. Geralmente, 0 igual a 0. Tá? Então, vamos lá. Verifique se os números 2 e 0 são raízes da equação. Vou começar com o 2. Então, testando o número 2, tá? O que eu vou fazer? No lugar de cada x aqui, eu troco pelo 2. Então, fica 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6 igual a 0. Estou testando se o 2 é raiz. Troca o x pelo 2. 2 ao quadrado dá 4, menos 2 vezes 5 dá 10, mais 6 igual a 0. E aqui, 4 mais 6, juntando os positivos, né? Dá 10, menos o 10 igual a 0. Olha, já viu que vai dar uma igualdade verdadeira, né? 0 igual a 0. Isso é uma igualdade verdadeira. Significa que 2 é raiz da equação. Vou escrever? 2 é raiz dessa equação dada. Raiz da equação. Vamos agora experimentar o zero. Vamos separar assim. E aqui agora estou experimentando o número zero, tá? Então, no lugar do x, você escreve zero. Nessa equação, fica 0 ao quadrado menos 5 vezes o zero. Observe que eu troquei o x pelo zero. Mais 6 igual a zero. Mais 6 igual a zero. Bom, 0 ao quadrado dá 0, menos 5 vezes 0 dá 0, mais 6 igual a 0. Já está observando que isso vai dar 6 igual a 0. E isso é verdadeiro? 6 é igual a 0? Não, isso é falso. Vou botar um F aqui de falso. Então, já digo que 0 não é raiz da equação. Testamos dois números, está vendo? Um que serviu para ser equação e outro que não serviu para ser equação. Agora sim, vamos à solução de uma equação incompleta. Por enquanto, incompleta. Porque para resolver as equações completas, vocês, a princípio, precisam de fórmula. Tá? Então, encontre as raízes dessa equação. Ela é incompleta. Concorda? De curiosidade, qual é o valor do A aqui? 2. Qual é o valor do B? Menos 6. Qual é o valor do C, que é o termo independente? Não temos. O C é 0. Esse é um caso de solução, quando C é igual a 0. Vocês vão notar que, nesse caso, eu tenho no primeiro termo 2x ao quadrado e no segundo termo eu tenho o x aparecendo. E se eu tenho o x aparecendo nos dois termos, eu posso colocar esse x em evidência. E é o que nós vamos fazer agora, colocar o x em evidência. Vamos lá. Então, fica assim, x vezes... Nesse termo aqui, se eu tirar... Eu tenho quantos x? Eu tenho 2x. X vezes x, que dá x ao quadrado. Então, eu fico 2x, porque eu retirei 1, menos... Desse termo, se eu tirar o x, ficou 6. Menos 6 igual a 0. Agora, você pensa comigo assim, se eu tenho um produto que dá 0, ou esse primeiro termo aqui tem que ser 0, ou o segundo termo tem que ser 0. Vou explicar isso melhor aqui em cima. Olha. Dois números que multiplicados dão 0. Preste bem atenção nisso, que é bem legal de perceber, tá? Dois números que multiplicados dão 0. Eu vou escolher um número aqui da minha cabeça. Peguei o número 7. 7 vezes quanto que vai dar 0? Olha, aqui obrigatoriamente tem que ser o 0. Para 7 vezes 0 dá 0. E se eu pegasse um outro número, o 8? Aqui, iniciando, teremos que ter o 0, porque 0 vezes 8 vai dar 0. Qualquer outro número que eu coloque diferente do 0 aqui, não vai dar 0.
Então, num produto, numa multiplicação, numa conta de vezes de dois números, onde o resultado é zero, ou o primeiro número é zero, ou o segundo número é zero. E aqui do lado, os números estão representados como expressão. Ou o primeiro número, que no caso x, está dando zero, ou o segundo número, que é 2x menos 6, está dando zero, que é um produto de dois números. Eu escrevo isso que eu estou pensando. Ou x é zero, ou o 2x menos 6 é igual a zero. E do fato de ter x igual a zero, eu não faço mais conta aqui. Já achei uma das raízes. O x é igual a zero. E aqui ao lado, eu termino de resolver essa equação do primeiro grau. Então, eu vou ter 2x igual, passa o menos 6 para o outro lado, 2x igual a 6. E aí, agora passa o 2 dividindo, x igual a 6 sobre 2, e eu vou dividir agora. Vou botar aqui do lado, com uma setinha, o resultado. X igual a 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, quais são as raízes dessa equação? 0 e 3. Vou deixar para casa você testar assim, ó. Pega o 0 e substitui no lugar do x. Você vai ver que vai dar uma igualdade verdadeira. Igual eu acabei de fazer aqui do ladinho. Pega o x igual a 3, substitui nessa equação que foi dada. Você vai ver que vai dar uma igualdade verdadeira, 0 igual a 0. Porque esses dois números são raízes. Vamos a um segundo exemplo? Vamos aproveitar para achar o valor do A. Qual o valor do A? Está aqui invisível. É o 1, sempre na frente do x ao quadrado. Qual é o valor do B? O valor do B é o termo que tem x. Cadê ele? Não apareceu. Então, B vale 0. E qual é o valor do C? O C é o termo independente. Está lá no final, lá, menos 16. Reforço com vocês que eu tenho, no primeiro caso, C igual a 0 e no segundo caso, B igual a 0. Quando eu tenho C igual a 0, é esse caminho da fatoração. Quando eu tenho B igual a 0, é outro caminho que eu julgo mais fácil. Qual seria o caminho? O que tem x fica de um lado, o que tem número fica do outro. Então, a gente faz assim, x ao quadrado tem o x. O que não tem x é o menos 16, passa para o outro lado, para o outro membro, né? E quando troca de lado, troca de sinal. O menos 16 virou mais 16. Como é que esse quadrado vai para o outro lado? Virando uma raiz quadrada. Então, fica x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 16. Esse mais ou menos tem uma razão de ser, mas é obrigatório. Toda vez que você passa o quadrado para o outro lado, é obrigatório virar mais ou menos a raiz de 6, tá? Falo disso já já. Então, eu vou ter aqui que x é igual a mais ou menos, porque são dois resultados aqui, tá? Um resultado positivo e um resultado negativo. Não é o mais ou menos, né? Como você está? Estou mais ou menos, não é nada disso, tá? É um número positivo e um número negativo. E qual é a raiz quadrada de 16? 4. Porque 4 vezes 4, 16. Vimos isso muitas vezes em outras aulas, né? Então, quais são as nossas raízes? X igual a 4 e x igual a menos 4. São as duas raízes, tá? Experimenta substituir o mais 4 ou 4 aqui no x ao quadrado, né? X ao quadrado é 4. 4 ao quadrado dá 16. 16 menos 16, 0. Experimenta substituir o menos 4 agora. Por que a gente faz o mais ou menos? Porque menos 4 ao quadrado também vai dar 16. Expoente par dá número positivo. E aí fica 16 menos 16, 0. Então, tem duas raízes. Uma equação do segundo grau, ela vai ter até duas raízes reais, tá? Ela pode ter duas raízes reais ou uma raiz real, porque às vezes as raízes se repetem, ou ela pode ter nenhuma raiz real, casos mais à frente, tá? Terceiro e último exemplo, encontre as raízes da equação. A gente bota no plural, porque pode ter até duas. Mas aqui não tenho quase nada a fazer. Observe que aqui eu só tenho o A igual a 5 e agora eu tenho o B igual a 0 e o C igual a 0. Diferente dos outros dois casos de cima. Aqui, gente, é só passar esse 5 para o outro lado, fica 0 sobre 5, e aí eu vou ter que x ao quadrado é igual a 0 dividido por 5 dá 0. E quando você tenta extrair a raiz, né, que passa esse quadrado para o outro lado, com mais ou menos a raiz de 0, isso dá 0, não dá? E o x igual a 0 não precisa ser nem positivo nem negativo, porque 0 não é positivo nem negativo. 0 é neutro. Então, quais seriam as raízes? Quais seriam as raízes, professor? Não são as raízes, é a raiz. No caso, o 0. Bom, pessoal,
Essa parte aqui, final, essa última página, acho que precisa que você pause, veja uma vez, veja duas vezes, tá? Que a gente tenta passar o mais rápido possível para o vídeo não ficar muito longo e cansativo. Então é necessário pausar, treinar, e eu deixo na apostila mais exercícios para vocês, tá? Então assim a gente encerra a nossa aula desejando uma boa semana de estudos e até a próxima aula.